14 meses atrás eu comecei essa jornada com uma ideia simples, parar de falar só de dinheiro e começar a aportar de verdade. Hoje eu vou mostrar quanto a carteira evoluiu, quantos dividendos cresceram, como está a minha estratégia e se eu continuo no caminho rumo a 1 milhão. Olá pessoal, eu sou o Antônio Neto, esse é o canal Menos Papo, Mais Aporte. Aqui eu mostro mês a mês a evolução real da minha carteira de investimentos, sem promessas mágicas, sem ostentação, só consistência, estratégia e aporte. Lembrando, esse vídeo não é recomendação de investimento, todo o conteúdo aqui é educacional, mostra apenas a minha estratégia pessoal. Tá? No mês passado demos início oficial ao segundo ano, foi o 13º mês, começo de uma nova fase, e quem perdeu, corre lá para ver no canal esse vídeo. E agora estamos no 14º mês, consolidando essa nova etapa, Vamos ver como a carteira evoluiu. Enquanto muita gente fica só falando sobre liberdade financeira, eu resolvi documentar a minha jornada aqui, tá? Com menos papo e mais aporte. No fechamento do mês passado, a carteira terminou assim. Essa aí, então, é a posição final do mês de maio de 2026, aqui, R$ 56.043,04. Está aí para a gente começar o vídeo explorando esse valor. Essa calculadora é a base do meu projeto. Ela mostra quanto eu deveria ter acumulado, seguindo os aportes e uma rentabilidade mensal ao longo dos anos. Essa calculadora, esse simulador, ele basicamente funciona a partir de 3 dados, Quanto você já tem guardado e investido, a taxa de juros mensal e o valor de investimento mensal que você deseja aportar. Então, no meu caso aí, como já vimos, o mês fechou com 56 mil, é o que eu já tenho guardado e investido, numa taxa de juros de 1% ao mês, com valor de 1.500 investidos mensalmente. Esse simulador, essa calculadora, ela informa que eu vou atingir o primeiro milhão em 14 anos e 5 meses. Esses 14 anos e 5 meses vão passar de qualquer forma e eu pretendo estar bem próximo a essa projeção. E olha só nesse gráfico aí a evolução de 14 meses. Tá? Em cinza, você vê o valor investido sem juros, em verde, o valor que a calculadora previu que estaria, e em azul, o valor atingido real pela minha carteira. Começamos aí com R$ 32.060 e hoje chegamos então aí ao valor alcançado de R$ 56.043,04. Tá? Aí nesse gráfico a gente pode ver que a minha carteira tem acompanhado a projeção da calculadora, ora abaixo, ora acima, mas como se trata de renda variável, é isso que é o esperado. Se fosse renda fixa, eu até diria que estaríamos seguindo igualzinho a projeção, porque a projeção da calculadora que seria 1% ao mês, sem variação. Como os meus investimentos possuem renda variável, fica dessa forma então assim. Mas eu estou muito satisfeito porque a minha carteira real tem acompanhado a projeção da calculadora. Minha estratégia continua focada em geração de renda, crescimento patrimonial, diversificação, aportes constantes. E a carteira ideal minha está dividida nessa porcentagem aí. Tá? Eu pretendo sempre ter 25% em ações, 20% em fundos imobiliários, e aí segue como você pode observar nesse gráfico. Então a ideia é sempre manter essa proporção, fazendo esse rebalanceamento sempre que for necessário. Nesse gráfico aí a gente pode ver a composição da minha carteira real. Tá? Então hoje eu tenho 30% em ações, na minha carteira ideal seria apenas 25%, eu estou com 30%, em fundo imobiliário eu estou com 18%, então a ideia é levar essa carteira real para a minha carteira ideal. Então vamos comparar a atual com a minha ideal. Você pode ver que a minha estratégia então para esse mês de junho de aporte e investimento é tentar trazer a minha carteira atual para a minha carteira ideal. Você observa que na minha carteira ideal a porcentagem de BDRs seria de 5%, eu estou com 3,2% de BDRs, então eu vou investir e aportar em BDRs para que chegue na porcentagem da minha carteira ideal, e assim com os outros ativos também. E agora sim, mostrando aí mais detalhes da carteira, Fechamos o mês de maio com R$ 56.043,04, um valor investido sem juros de R$ 50.545,47, no lucro total aí de R$ 9.833,50, um ganho de capital de mais de 5.400, quase 5.500, proventos recebidos nos últimos 12 meses, daí R$ 2.632, tá? Uma variação na carteira de 10%
10,88%, e uma rentabilidade desde o início da carteira de 35,89%. Esses aí, então, são os ativos da minha carteira, a quantidade de ativos da minha carteira, né? Eu tenho 78 ativos em ações, 32 ativos em fundos imobiliários, 10 ativos em tesouro direto e assim sucessivamente. Você pode observar aí nesse quadro. E nós vamos conhecer um por um agora. Essas são as minhas ações, tá? Minhas 78 ações. Eu não vou detalhar uma por uma, porque senão o vídeo seria muito longo, mas aí você pode observar, né? E a minha estratégia é investir em cada setor da bolsa que tem uma ação, eu compro pelo menos uma ação aí. Então, essas são as minhas ações. Esses são meus fundos imobiliários, aí meus 32 fundos imobiliários. Eu tenho fundos de diversos tipos, tijolo, papel, misto, né? Fechando aí o total de 32. Tesouro direto também diversifico bastante, né? PCA, prefixado e Selic. Esses são aí meus ativos de tesouro direto. BDRs, então aí meus 34 BDRs, tá? BDRs também aí em vários setores da bolsa. ETFs, esses aí, meus 16 ativos, tá? Se você quiser verificar melhor, é só dar uma paradinha no vídeo, né? CDBs, esses são meus 26 ativos aí, CDBs, a maioria deles rendendo 100% do CDI, certo? Eu tenho também alguns prefixados, tá? E alguns IPCAs. Stocks, eu tenho 107 ativos de estoque, tá? Assim como minhas ações brasileiras, eu também invisto em cada setor da Bolsa Americana, então eu tenho bastante aí ações no exterior. Tá? Eu não vou detalhar aqui, senão o vídeo fica muito longo, mas você pode observar aí, você pode parar, se quiser verificar algum, anotar, né? E futuramente, quem sabe, a gente pode falar aí, fazer um vídeo explicando mais cada um deles e essa minha estratégia muito bem e muito diversificada. Rates, tá? Esses aí são meus 28 ativos, né? De rates, tá? Meus fundos de investimentos, tá? Eu também gosto bastante de fundo de investimento, eu tenho esses 8 aí, tá? Fundos de investimento de infraestrutura, são esses aí, 2 ativos, PIDB e Juro 11. FIAGRO, são fundos de investimentos que investem no agro, eu tenho esses 4, tá? Por enquanto. Minhas criptomoedas são essas 8 aí, as 8 principais moedas, né, com grande volume de circulação no mercado. ETF no exterior, meus 50 ativos, tá? Sempre procurando comprar ETFs que distribuem dividendos, então esses aí são meus ETFs no exterior. Proventos recebidos nesse mês de maio, né, R$ 237,67, aí tá toda a minha trajetória de proventos recebidos e futuros, tá? Esses proventos, logicamente, reinvestidos. Tá? E agora passando aí o contexto econômico do mês, rapidamente, para que fique registrado no vídeo aí, né? A inflação dos últimos 12 meses é 4,39%, né? O IPCA. Taxa de juros básica, a Selic, né? A nossa conhecida Selic, 14,5% desde a última reunião do Procon. A taxa CDI acompanha a taxa Selic, né? Está aí a 14,40, certo? Para você observar. O Ibovespa, nesse mês, ele teve uma variação aí, né? Uma perca de 5,93%. Começou lá em 185 mil, terminou agora então em 173 mil. Então, um decréscimo aí nesse mês, né? Por isso que aí a minha carteira não cresceu tanto da forma que eu gostaria. Fundos imobiliários ficou aí andando basicamente de lado, começou lá em 3.900 e está em 3.877, né, mil pontos. O dólar fechou o mês de maio em R$ 5,04, né? Começou ali, também andou de lado, começou em R$ 5,00 e terminou aí o mês em R$ 5,04. Bitcoin também praticamente andou, né, de lado aí, começou o mês em 380 mil e deu uma caída aí de 4%, né? 369 mil reais um Bitcoin. Ouro, eu sempre gosto de deixar registrado aí, uma grama de ouro então, R$ 744,59. E agora, né, para você ver aí os aportes que eu realizei agora, nesse início do mês de julho, né?
Resumindo então meus aportes, que vocês acabaram de ver, né? Tá aí a tabelinha de quanto eu aportei em cada ativo, né? Então eu aportei mais forte ali em BDRs, né? Mais de R$ 1.000 ali em BDRs para poder atingir aquela minha porcentagem da minha carteira ideal, fechando um total aí de R$ 2.167 de aporte, né? Os 1.500 do mês mais um extra aí que eu consegui aportar esse mês. Está aí a distribuição dos meus aportes. Então, para você ver que não precisa ter muito dinheiro para começar a investir. Com R$ 100 aí você pode comprar ações como eu comprei e como eu sempre compro. Essa então aí, depois dos aportes, é a posição inicial do mês de junho. Depois que a gente fez esse aporte inicial do início do mês, estamos com a carteira nesse valor, fica registrado para que podemos dar prosseguimento na nossa jornada. Recapitulando o resumo rápido então, 14º mês, a carteira fechou o mês anterior em R$ 56.043,04, recebemos de provento R$ 237,67, aportamos R$ 2.167,15, a rentabilidade acumulada da carteira então em 35,89% e um progresso rumo ao milhão de 5,6%. 14 meses depois, o importante não é apenas o valor acumulado, né? É a mudança de mentalidade. Hoje eu penso diferente sobre o dinheiro e talvez esse seja o verdadeiro patrimônio, né, que eu estou construindo. Tá? Se você acompanha aqui essa jornada e acredita que é possível construir patrimônio por disciplina, tá? Deixa o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Mês que vem, se Deus quiser, mais um capítulo, né, de aportes, 15º episódio, 15º mês, e vamos continuar essa jornada juntos. Tá? Menos papo e mais aporte. Um abraço, até o próximo mês, tchau!